Bom, são 16h30 e nós estamos dando início a- às, às apresentações das comunicações orais e relatos de experiência da sala D do eixo 1, que se chama História, Memória e Ensino de Filosofia. Então, nós teríamos 5 apresentações, porém, o comunicador Renan Ferreira da Silva não compareceu. Eu peço para vocês que, quando vocês forem apresentar, que vocês liguem as suas câmeras para que fique melhor, até para nós conseguirmos ver vocês. E depois, como a gente pretende publicar esse vídeo no YouTube, é melhor para quem vai assistir futuramente. Então, o Sandro acabou de sair, né? Bom, como o Renan não apareceu e o Sandro acabou de sair, assim que ele retornar, ele apresenta. Então, eu passo a voz agora, a vez, para o Estélio. Estélio Rafael Azevedo de Jesus. O Estélio é graduado, mestre e doutorando em letras pela UFPA e vai apresentar a comunicação Ressignificar o Tempo pela Narrativa. Estélio, fique à vontade. Só um minuto, Estélio. Sandro, Opa, boa tarde. como tu saiu sem querer, Caiu a minha internet, Elton. pois é, eu passei a vez pro Estélio. Após ele, tu apresentas, tudo bem? Tudo bem, fique tranquilo. Tá bom. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu me chamo Estélio Rafael Azevedo de Jesus. Como o Elton me apresentou agora há pouco, eu sou pesquisador pela UFPA, né, pelo Instituto de Letras e Comunicação e pelo Programa de Pós-Graduação em Letras. A minha pesquisa ela se dá num ponto um pouco mais filosófico, trazer a literatura para pensar a filosofia e pensar a narrativa enquanto saída artística, alegórica de uma historicidade opressora, vamos dizer assim, uma historicidade que formou a literatura, formou o pensamento artístico durante muito tempo pelo processo documental. E nessa conferência, nessa comunicação, eu, eu vou apresentar um recorte que é significativo para o evento. Peço licença para apresentar uma janela, não é isso? Vocês conseguem ver o slide? Sim. Sim. Vou colocar no modo de apresentação aqui. Então, novamente, boa tarde a todos. Essa comunicação é intitulada Ressignificar o Tempo pela Narrativa. Então, esse título ele é significativo para o evento porque ele traz um ponto de vista possível que educacional, pedagógico, porque a ressignificação do tempo pela narrativa é um termo cunhado por Paul Ricoeur dentro de uma hermenêutica da fenomenologia que está dentro dos 3 livros Tempo e Narrativa, o Temps et Récit, em francês, e
ele vai dizer exatamente que o tempo torna-se humano na medida em que está articulado de modo narrativo. Então, a temporalidade, dentro de sua tradição filosófica, ela demandou muitas aporias, muitas dificuldades de compreensão, porque cada pensador vinha com algo diferente que confrontava o anterior. É muito interessante, por exemplo, antes mesmo os pré-socráticos, eles vinham trazendo a ideia da temporalidade como o tempo como um ser, um juiz que domina o ser humano, é um juiz que julga, como aquele que vai, que o leva para um lugar que é possível chamar de morte, né? É levado para um lugar. Mas o Platão, ele defende que o tempo, embora pareça mutável, embora ele mude em relação à cosmologia, a sua essência é imutável. Então, para o Platão, a temporalidade ela tem uma essencialidade eterna, porque dentro da eternidade, a temporalidade não tem movimento. Já Aristóteles, na Física 4, vai questionar isso, dizendo que a temporalidade, sim, ela tem um perfil de mudança, e é por isso que ela é atrelada ao movimento. Então, para Aristóteles, ao aplicar um movimento sobre um objeto, está se produzindo tempo, está constituindo tempo. Mas, ao mesmo tempo, ele referenda que, apesar do tempo estar ligado a um movimento, ser algo do movimento, ele não é o movimento. Esta aporia, ela é deixada para a posterioridade. E aí, Santo Agostinho vai dizer que o tempo ele não depende ele não é o movimento dos astros. Ele é a distensão da alma. E aí ele cria uma teoria chamada de extentio animi, ou seja, Agostinho, ele, ao citar um verso de Santo Ambrósio, ele diz assim mesmo: eu vou citar esse verso. Então, a mente, ao pensar que ela vai citar, por um termo de linguagem, ela projeta um futuro, e desse futuro ela vem para um presente, passa para um passado e retorna para o presente, como se fosse uma flecha temporal. É muito significativo dentro da discussão linguística, dentro da obra de uma nova teoria do tempo, que é o livro 13 das Confissões. Mas a narrativa em si, durante muito tempo, ela vai figurar ela vai tentar figurar uma forma de constituir a temporalidade, vamos dizer assim, equiparar o tempo do mundo com o tempo pensado pelo eu, vamos dizer assim, ou um tempo gerado dentro de uma fenomenologia. Então, para que se tenha uma saída para todas essas aporias, o Paul Ricoeur vai denominar e vai dar uma saída para a temporalidade histórica que se confronta com a temporalidade do espírito. Ele vai chamar isso de poética da narrativa. A poética da narrativa não é nada mais, nada menos do que uma saída para as aporias, ou seja, ao constituir, ao fundamentar as três mímeses, que ele chama de tríplice mímesis, ele vai figurar que, ao reconstruir a narrativa, o ser humano ressignifica o tempo. E aí é que ele vai humanizar o tempo por meio da narrativa de si, que o sujeito constrói consciente e inconscientemente uma narrativa do eu, cuja história de si mesmo formula a identidade e refunda a memória em um processo de educação diante do mundo. Então, a narrativa de si, ela vai construir uma identidade do sujeito como um sujeito que age diante do mundo. E aí entra uma fenomenologia da ação, mas a ideia é aquele sujeito que, ao narrar-se diante do mundo,
ele vai configurar uma identidade de si, uma identidade narrativa, e aí ele refunda uma história de si diante do mundo. E isso tem um perfil fundamental de resistência, porque ao narrar-se e ao narrar uma comunidade, o sujeito, ele configura, ele faz parte de uma individualidade e, ao mesmo tempo, de uma coletividade que configura diversas identidades. E a sua identidade, o seu eu, é vivenciada ou é presentificada no presente para que a sua identidade não caia num esquecimento diante da mudança do processo, durante a mudança do mundo. Então, é sobre a narrativa de si que Paul Ricoeur denomina de identidade narrativa, ou seja, o sujeito ao narrar ressignifica o tempo vivido que, quando recontado, reconfigura o tempo. Então, a reconfiguração do tempo, ela diz respeito a, primeiramente, 3 etapas da mímesis. Eu vou passar aqui. A gente chama de tríplice mímesis. A mímesis 1 é relacionada com a prefiguração do tempo, ou seja, já existe uma temporalidade no mundo e que ela está dentro das tradições, ela está dentro dos ritos, está relacionada ao movimento dos astros. Então, essa temporalidade ela é pré-narrável. E aí, a passagem, a mímesis 1, ela está dentro de uma figuração que é de uma narrativa, de um estado narrativo simbólico. Ao passar para a mímese 2, aqui passa para um estado sintagmático, ou seja, ao configurar essa temporalidade, que é pré-compreendida, pré-figurada, a língua, o narrador, ao articular a língua, ele vai configurar essa temporalidade dentro de um estatuto oral ou escrito, e a partir disso faz a passagem para a mímese 3, que é um instante do leitor da vida ao texto, ou no sentido de oralidade, o ouvinte da vida ao texto. Aqui se configura, segundo Paul Ricoeur, uma operação, não uma regra, em que o leitor ou ouvinte transforma-se ao mesmo tempo que sua postura diante do mundo é também refigurada em um processo ético-estético. É fundamental esse ponto porque ele configura uma posição de ressignificação do tempo que vai configurar uma transformação interior, ao mesmo tempo constrói uma relação com a exterioridade que é com o mundo, diante da ação, do agir no mundo. E aí esse processo ético-estético é que fundamenta uma identidade do sujeito diante das mudanças do mundo. E aí, fazendo uma passagem para o ponto do evento, ao reconfigurar-se, ao narrar-se, o sujeito, ele acaba resistindo a narrativas destrutivas que buscam ressignificar algo que já foi dado, já está dado de uma forma consistente e que basta somente repensar e rever. Mas diante do mundo, diante da política, das necropolíticas, ele acaba, ao passar por um processo ético-estético, que é um processo de transformação e resistência diante do mundo, ele acaba dando voz a si e fundamentando a sua identidade narrativa diante do mundo, enquanto sujeito. Tá? Aqui, o espaço do pensamento que se alicerça ao jogo da temporalidade, da narratividade, contribui de forma eficaz para uma reflexão sobre estar e ser no tempo, inclinando-se ao campo ontológico. Dessa forma, a narrativa reconfigura o tempo físico e as outras vertentes temporais a fim de se chegar no simbólico como etapa primordial ao ser humano enquanto sujeito que utiliza a faculdade da imaginação.
Portanto, essa saída de um tempo físico para se chegar a um tempo imaginado não abole totalmente a historicidade da vida, mas dar a ela um outro significado, que é um significado simbólico também, um significado imaginativo, e aí a literatura, como ponto de resistência, vem para reconfigurar, tirar esse documental e trazer outras vertentes humanas, psicológicas, culturais para o debate, para problematizar o debate. Então, como conclusão, eu considero que a narrativa de si é um processo fundamental à escala humana e explicita a importância dessa questão ao ensino da narrativa, pois narrar-se diante do mundo é um processo de reconhecer-se como sujeito, não somente como objeto, ou não como objeto. O tempo objetivo, relacionado às regras sociais, não é totalmente abolido, mas sim reivindicado na relação direta com o tempo interior, segundo Benedito Nunes, para que o sujeito se descortine enquanto eu que age e compreende a temporalidade. E aqui são as referências e agradeço a atenção. Bom, obrigado, Stélio, pela belíssima apresentação, bem filosófica. Agora eu passo a palavra para o Sandro. O Sandro Melo Batalha Cardoso, que é graduado em Filosofia pela UFPA, é especialista em Filosofia da Educação, mestre em Filosofia também pela UFPA, é professor da SEDUC e do Centro Universitário do Pará. O Sandro vai apresentar... Posso começar já? A liberdade na filosofia de Rousseau como condição para uma formação humana, política e autônoma. Sandro, fica à vontade. Obrigado, Elton. O áudio tá legal, pessoal? Tudo ok? Deixa eu colocar aqui o cronômetro. Vamos lá. 15 minutos é um tempo muito curto, mas a gente tem que saber sintetizar esse conhecimento. Inclusive, parabéns ao Stélio, que cumpriu aí com o tempo. Deixa eu começar compartilhando aqui uma janela da minha apresentação com vocês. E aí eu te pergunto, Stélio, Elton, se está tudo ok com o compartilhamento aí da tela? Tudo ok? Está tudo ok. Beleza. Então, como o Stélio já comentou, me chamo Sandro Cardoso, sou professor da SEDUC e do SESUPA, portanto, ministro a disciplina Filosofia no ensino básico e na graduação. Ambas são fundamentais aí para a experiência e para a vivência da docência, e ambas foram fundamentais para que surgisse, então, essa ideia e esse interesse em Rousseau. E daí surgiu, por exemplo, a comunicação de hoje, que o título é esse que está aí, A Liberdade na Filosofia de Rousseau como condição para uma formação humana, política e autônoma. Então, veja bem, pressupondo que haja um certo desequilíbrio em nossa formação atual... Sandro... Pode falar? A tela que está aparecendo aqui é a tela da nossa sala. Então peraí, eu vou compartilhar, isso que eu estava perguntando. Deixa eu parar aqui a apresentação. Será que colocando tela inteira fica melhor? Deixa eu ver. Fica. Aqui. E agora? Agora foi. Estou apresentando aqui o texto que eu vou falar para vocês acompanharem. Tudo bem? Okay. Ele está aí no Word, beleza? Então, vamos lá. Então, estava dizendo a vocês, desenvolvendo já a ideia. Então, pressupondo que haja um certo desequilíbrio na nossa atual concepção de formação humana e que alguns desdobramentos possíveis dessa situação são, por exemplo, a alienação sociopolítica, a heteronomia moral e um certo distanciamento da condição humana, entendido
como, por exemplo, o cultivo de certas faculdades que possibilitem a construção de projetos futuros viáveis no campo, quer do saber, do conhecimento, da ética ou da política, e ainda conjecturando sobre a possibilidade de transformação dessa realidade, foi então que surgiu, né, digamos assim, a problemática que vai direcionar o nosso diálogo. Essa problemática é esta que está exposta aí a vocês. Seria o pensamento filosófico de Rousseau uma possibilidade para a formação humana política autônoma? Então, é refletindo sobre essa problemática que a gente vai aqui tentar estabelecer um diálogo e dar uma certa contribuição para essa valiosa jornada de ensino de filosofia. Lembrando, claro, que eu não conseguirei esgotar esse vasto e rico tema em apenas 15 minutos de exposição. E destacando que, então, eu vou aqui desenvolver breves ponderações sobre duas obras, né, de Rousseau. As duas são conhecidas, mas a gente, então, vai aprofundar, de repente, e desenvolver competências, né, nessas breves ponderações que eu pretendo apresentar a vocês. As duas obras são Discurso sobre a Origem e o Fundamento da Desigualdade entre os Homens, e a outra é o Contrato Social. Ok? Vamos lá ao Discurso sobre a Origem e a Desigualdade entre os Homens. Então, Rousseau, já no prefácio dessa obra, começa destacando a dificuldade para o ser humano de chegar a se ver tal como formou a natureza, já que as mudanças que o tempo e os acontecimentos nele produziram são tão grandes a ponto de já, num certo, anularem o homem das origens. Porém, na perspectiva de Rousseau, seria decisivo para poder bem julgar o nosso estado presente, lembrando que Rousseau pensa, né, o século XVIII, discernir o que há de originário e artificial na natureza atual do homem. E para Rousseau, o originário na natureza humana é algo que transcende os fatos históricos. É aquele fundo da natureza humana, aquele seu centro, que cada indivíduo conserva dentro de si, na parte mais íntima de si próprio. Ok? Apesar de todas as mudanças sofridas pelo homem na história, na perspectiva de Rousseau, pode-se também, talvez, ainda acessar esse centro, libertando dos detritos que se acumularam com o tempo e que afastaram o homem de si mesmo. Né? Então, parece que Rousseau nos aponta, em certo sentido, que a natureza humana nos foge. Porém, aquilo que nos constitui no profundo permanece sempre em nós e conosco, desde que nos mantenhamos capazes de olhar não apenas para frente, mas também, sobretudo, para dentro. Então, para Rousseau, o estado natural é anterior à humanidade plena e completa. Porém, é um estado do qual o ser humano atual, envolto em conflitos, desigualdades e injustiça da chamada civilidade, pode extrair um valor. Então, tentar vislumbrar o ser humano em sua condição original tem um significado moral. Serve para compreender o que perdemos em relação a este, mesmo acreditando termos ganhado, quem sabe lá, o que com nossa civilização baseada na hipocrisia, na dissimulação, no jogo da aparência e essência, na desigualdade, nas necessidades supérfluas criadas pelas relações artificiais. Lembrando que é a perspectiva de Rousseau. Portanto, o estado natural é um instrumento crítico para interpretar nossa condição atual. Dentro, digamos assim, do pensamento filosófico de Rousseau, não se trata de retornar à condição originária, mas de lançar um olhar à profundidade daquele tempo passado, tentando encontrar um recurso para compreender o que aconteceu e para julgar o presente. Então, lançar o olhar ao início, tanto quanto possível, significa buscar reconstruir o processo evolutivo que caracteriza as formas da natureza física e da vida animal, assim como a existência da própria espécie humana. Significa buscar não apenas onde e como, do ponto de vista meramente empírico, o caminho do homem inicia, mas qual é o fim inerente à sua constituição. E aqui é importante, porque para Rousseau, o atributo inerente à condição humana, que possibilita a sua distinção, então, de todos os outros seres, é a combinação de duas faculdades.
a perfectibilidade e a liberdade. Ok? Então, Rousseau entende a perfectibilidade como aquela faculdade humana que constitui como a capacidade do ser humano de se desenvolver, de se adaptar, de responder aos desafios do ambiente, às circunstâncias, às dificuldades que o mundo natural lhe coloca. Né? Enquanto o animal irracional vai permanecer sempre, né, preso ao instinto, né, ficando num estado ali de inércia. Né? E ser livre, e a liberdade? Ser livre significa que pode escolher. E essa é a faculdade fundamental, porque demonstra, na perspectiva de Rousseau, dentro do século XVIII, do contexto histórico que ele está inserido, a natureza espiritual do ser humano. E aí eu cito aqui rapidamente Rousseau em seu segundo discurso, ou discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens. A natureza manda em todos os animais e a besta obedece. Lembrando que é uma tradução, né, gente? O homem sofre a mesma influência, mas considera-se livre para concordar ou resistir. E é, sobretudo, na consciência dessa liberdade que se mostra a espiritualidade de sua alma, pois a física, de certo modo, explica o mecanismo do sentido e a formação das ideias. Mas no poder de querer, ou antes, de escolher, e no sentimento desse poder, só se encontram atos puramente espirituais, que de modo algum serão explicados pelas leis da mecânica. Ok? Então, olha lá. Liberdade, perfectibilidade, esses são os atributos essenciais da natureza humana. Conhecendo-os, podemos compreender como e por que o ser humano saiu progressivamente do estado natural e pouco a pouco iniciou sua história. Rousseau, nessa sua obra, nesse seu discurso, nesse seu segundo discurso, ele oferece um relato detalhado das várias etapas pelas quais os seres humanos transitam em seu desenvolvimento pluricelular. Paralelamente a essas mudanças, se aperfeiçoa a linguagem e a razão, mas também nascem as paixões, em que se exprime a necessidade ligada ao corpo, à corporeidade, o que Rousseau vai chamar de physique, a dimensão da physique, né? Enquanto a liberdade e a perfectibilidade, segundo Rousseau, pertencem à metaphysique, né? Que não é de modo algum derivado da corporeidade. Então, para Rousseau, a gente tem que ir um pouco rápido aqui, o ser humano não é um maldoso por natureza, mas pode tornar-se após um processo histórico em que foram criadas condições tais que implementaram o egoísmo, a competição, a justiça, a desigualdade. Daí deriva, então, que todos esses males não devem ser atribuídos única e exclusivamente à natureza humana, mas aquilo que o homem pode se tornar em certas e determinadas situações. Isso significa que a natureza humana está perenemente exposta às provocações da natureza física do ambiente, do acaso, ao condicionamento próprio das relações sociais, da civilidade. O ser humano habita o mundo, mas com esse habitar ele mesmo se desenvolve e se forma na pluricelular obra posta em ação junto ao seu semelhante. Né? Então, a natureza humana se constitui pelas faculdades que todos possuem potência. O desenvolvimento dessas faculdades, portanto, sua passagem para a ação, e, sobretudo, a direção que lhe damos do ponto de vista moral, dentro da perspectiva de Rousseau, é obra da liberdade. Né? Então, da liberdade podemos fazer bom ou mau uso, de acordo com a nossa decisão de governar nossas paixões pela razão e consciência, ou, ao contrário, de nos deixar vencer e levar por elas. Então, dizer que todos os males não devem ser atribuídos única e diretamente à natureza humana, mas aquilo que o homem pode se tornar em certas e determinadas situações, significa levantar a hipótese de que, no difícil decurso que o ser humano forma sua identidade moral, conta o contexto em que nos encontramos para agir. Seja qual for esse contexto, em seu discurso sobre a desigualdade, Rousseau vai evidenciar na parte 2, né, que culmina, né, na desigualdade, né, digamos assim, na legalidade da desigualdade da propriedade. Então, o mal emerge em sua forma moral e politicamente potente, transfigurado na desigualdade.
no momento da junção aí entre condições objetivas já sedimentada na transição de uma época a outra, e aqui é importante, o mau uso da liberdade. O resultado desse processo é uma devastadora inimizade de todos contra todos, que resulta aí no desigual pacto dos ricos. Então, o pacto dos ricos implica a tutela da segurança comum sob leis iguais para todos, a defesa contra os inimigos internos e externos, em troca do reconhecimento jurídico da situação da propriedade desigual em que os contratantes se encontram. Então, relevante aqui é ressaltar a situação de que o advento progressivo da desigualdade, todos os males que ela se conectam, implicam, antes de tudo, a liberdade que cede lugar ao ataque das paixões. E, além disso, a fragilidade da razão, nem sempre de se livrar da densa rede aí que as simples ações humanas compõem para resultar, no fim, algo muito diferente do que se pretendia. O som, inclusive, mostra isso, mas a gente vai pular aqui por causa do tempo. De resto, o ser humano ele é um agente livre. Se a história, como se desenrolou até o momento presente, é um fato consumado, é consentido, porém, em virtude exatamente da liberdade, dá-se início a algo novo em relação ao passado. E aqui a gente entra numa parte importante do contrato social. É possível vislumbrar uma unidade temática entre o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens e o contrato social. E a chave para se entender essa articulação, a gente vai encontrar lá no famoso primeiro parágrafo do capítulo 1 do livro 1 do contrato, em que Rousseau nos diz: o ser humano nasce livre e em toda parte está ferro. Aquele que mais se crê senhor dos outros não deixa de ser mais escravo do que ele. Como terá ocorrido essa transformação, ignoro. O que poderia legitimá-lo, acredito poder resolver essa questão. Então, a partir desse reconhecimento, dessa situação, que Rousseau iniciou o contrato social. Agora não se trata mais de reconstruir hipoteticamente a história da humanidade, mas de apresentar o dever ser de toda ação política. Quando Rousseau se pergunta como ocorreu a mudança da liberdade para a servidão, e responde imediatamente que não sabe, mas pode resolver o problema de sua legitimidade, é preciso entender que não é o caso de legitimar a servidão, pois isso foi o que ele denunciou no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. O que Rousseau pretende estabelecer no contrato social são as possibilidades de um pacto legítimo, através do qual os homens, depois de terem perdido a sua liberdade natural, ganhem em troca a liberdade civil. Então, tais condições serão desenvolvidas ao longo dos capítulos 6, 7 e 8 do livro 1 do contrato. Tudo bem? Dentro dessa perspectiva, para o filósofo genebrino, no processo de legitimação do pacto social, fundamental é a condição de igualdade das partes dos contratantes. Para Rousseau, o contrato social, conforme aos direitos do homem, deve restabelecer aquilo que o histórico violou, principalmente a liberdade e a igualdade. Elas são, do ponto de vista do direito político, os dois fins de toda associação civil. E seu significado é preciso. Liberdade civil quer dizer que todo membro da sociedade bem ordenada deve ter garantida a lei contra todo arbítrio, violência e abuso, e que a lei deve ser considerada expressão da vontade dos sócios. Então, a máxima da liberdade política é que seja considerada lei unicamente aquela que emane da vontade comum do povo. Se, como pontuamos, a liberdade é um atributo inerente à própria natureza humana, então é necessário que seja garantida em forma dupla. Por um lado, como faculdade de decidir individualmente a respeito de si mesmo, como indivíduo, sem dever temer as interferências ou violências alheias, e por outro, como faculdade de contribuir coletivamente como um membro do corpo soberano à deliberação sobre leis. Vale lembrar que decidir individualmente a respeito de si não quer dizer que eu, como indivíduo, seja autorizado a decidir fazer o que eu quero. Quer dizer, ao contrário, que unido aos outros no corpo político, adquiro o direito de obedecer apenas à lei de cuja redação participei diretamente com membros associados. Já vou terminar. Nesse sentido, a obediência resulta a transformação do sujeito.
não é mais um indivíduo preso a si próprio, mas um indivíduo como cidadão, ou seja, como um membro de um corpo moral e coletivo que tem a tarefa de deliberar sobre as leis. A liberdade exercida em tal caso, coletivamente, cada um, já que contribuiu com a atividade de legislação, deve seguir em seus comportamentos privados o que decidiu junto aos outros. Apenas nesse sentido, pode-se afirmar, na perspectiva de Rousseau, que mesmo depois de ter abandonado a liberdade natural, o homem continua livre. Então, isso quer dizer que a liberdade política somente existe lá onde se torna lei, não a vontade de cada um, mas a vontade geral, tal como emerge do confronto público na Assembleia Popular. Tá? Finalizando aí, a esteira da teoria russoniana, pode-se dizer que a liberdade, mesmo em suas articulações de liberdade civil e política, é a faculdade do sujeito humano de autodeterminar-se mediante o exercício da vontade direta da razão, no pleno controle das paixões. Essa seria a finalidade, tanto na esfera privada quanto na pública, do ser humano e do cidadão, dentro da perspectiva de Rousseau. Então, vou finalizar aqui, porque já deu os 15 minutos, me desculpem, e aí a gente pode abrir, se for possível, depois com o diálogo. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, e me desculpe se foi de uma forma acelerada, porque são muitas coisas para falar às vezes, e aí essa capacidade de síntese é complicada. Tudo bem, gente? Tudo Conseguindo bem. acompanhar? Sim. Obrigado, Sandra, pela apresentação. O Renan entrou agora, mas acho que saiu novamente, então eu vou passar a fala para a Viviane. A Viviane Viviane Veloso Pereira Rodegeri, ou Rodegeri, perdão, não sei a pronúncia. A Viviane vai apresentar a comunicação Filosofia e Literatura Infantil, o que se constata das entrelinhas. A Viviane é graduada e mestra em Filosofia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e é doutoranda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Viviane, fique à vontade. Muito obrigada. Quero cumprimentar todos vocês. É muito bom estar aqui, mesmo que a gente esteja à distância, e eu espero um dia poder visitar o Pará, uma terra tão bonita. Então, eu vou começar a minha apresentação. Eu vou precisar compartilhar alguns slides, já fui apresentada. Então, peço só alguns minutinhos para vocês, para eu compartilhar aqui a tela. Ok. Vocês estão Renan, vendo? só um instante. Renan, Oi, alô. após a Viviane, eu passo a fala para ti, tá bom? Tá, eu só estou tendo um pequeno problema aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Tá, tudo bem. Tá bom? Ok. Viviane, fique à vontade. Obrigada. Então, o título da minha apresentação é Filosofia e Literatura Infantil, que se constata das entrelinhas. E essa apresentação vai seguir um molde um pouco diferente do que a gente está habituado. Eu não pretendo me deter em conceitos teóricos de maneira muito exaustiva. Eu pretendo, na verdade, expor a vocês algumas inquietações que vieram me surgindo ao longo dos anos, também na prática docente que eu venho desenvolvendo recentemente, porque eu dou aula de filosofia para o ensino médio em Minas Gerais. Então, eu estive pensando sobre algumas coisas e gostaria de compartilhar com vocês essas reflexões e convidá-los a refletir comigo. Então, imagine que você está ali folheando um livro infantil com o qual você se depara, assim, um livro às vezes esquecido na sua casa, e de repente você percebe que você leu o livro inteiro e que tudo aquilo que aquele livro está expondo faz muito sentido para você, que tudo aquilo lhe provocou muitas reflexões que foram bastante surpreendentes, que você jamais poderia imaginar que aquele livro te proporcionaria tantas sensações. Bom, será que
Diante dessa circunstância, a gente não poderia se perguntar, afinal, o que é um livro infantil? Por que você, um adulto, uma pessoa que não estava preparada para lidar com esse tipo de reação perante o livro infantil, teve uma reação tão agradável, se sentiu tão bem com o livro infantil? Bom, os livros infantis, eles são ótimas ferramentas para provocar o pensamento. Então, eu convido vocês a se questionarem sobre isso. Será que essa designação de livro infantil é uma designação correta? Depois eu vou chegar lá na parte da filosofia. Primeiro eu vou me deter um pouco nessa classificação da literatura infantil. Bom, de acordo com Cecília Meirelles, que foi pioneira no estudo sobre literatura infantil no Brasil, o que faz de uma obra apropriadamente categorizada como livro infantil não é nada mais, nada menos do que a própria criança. Então, é quando a criança escolhe um livro, quando ela lê aquele livro, se detém sobre ele, absorve todas as informações que estão ali presentes de uma maneira intensa, de uma maneira acentuada, e ressignifica o conteúdo daquela história ao longo da sua vida. Quando isso acontece, aquele livro deve ser classificado como um livro da literatura infantil, ainda que ele não se proponha a atender o público-alvo infantil. Muitas vezes é um livro que não tem imagens, não tem figuras, mas ele pode provocar esse tipo de reação na criança. É a criança que determina o que é literatura infantil ou não. Então, essa escolha da criança pelo livro é o que torna um livro infantil, mesmo que ele não tenha sido originalmente destinado a esse público. É o protagonismo da criança ao optar por uma leitura e ao internalizá-la que determinará se aquele livro é infantil ou não. Logo, a criança, cuja autonomia costuma ser desdenhada pelos adultos ou pouco reconhecida, passa a assumir um papel fundamental no que tange à literatura infantil. Não são os adultos que devem ditar o que são os livros infantis. Nesse assunto, as crianças constituem as maiores autoridades. Então, aqui eu inseri nos slides algumas passagens desse livro aqui, vou mostrar para vocês. Problemas de Literatura Infantil, da Cecília Meirelles, que é considerado um livro clássico na área de literatura infantil, sobretudo porque ela discorre sobre quais são esses problemas teóricos em torno da classificação de literatura infantil. E ela foi uma das pioneiras na área aqui no Brasil. Então, uma das passagens em que ela cita a questão do livro infantil é a seguinte: "Ah, tu, livro despretensioso, que nas sombras de uma prateleira uma criança livremente descobriu, pelo qual se encantou, e sem figuras, sem extravagâncias, esqueceu as horas, os companheiros, a merenda. Tu, sim, és um livro infantil, e o teu prestígio será, na verdade, imortal." Justamente porque, para Cecília Meirelles, o livro infantil tem um caráter formativo muito preponderante. E o impacto que ele gera na criança é tão permanente que, mesmo depois de ela crescer, ela vai se recordar dessa obra com carinho e com uma afeição bastante acentuada, justamente porque essa obra lhe fez despertar tantas emoções e a imaginação. Então, para ela, não basta um pouco de atenção dada a uma leitura para revelar uma preferência ou uma aprovação da parte da criança em relação ao livro infantil. É preciso que a criança viva a sua influência, fique carregando para sempre, através da vida, essa paisagem, essa música, esse descobrimento, essa comunicação que são proporcionadas pelo livro. Vou citar a última passagem, que é uma das que eu considero mais importantes no livro dela, que consiste na seguinte: "Só nesses termos interessa falar de literatura infantil. O que a constitui é o acervo de livros que, de século em século e de terra em terra, as crianças têm descoberto, têm preferido, têm incorporado ao seu mundo, familiarizadas com seus heróis, suas aventuras, até seus hábitos e sua linguagem, sua maneira de sonhar e suas glórias e derrotas. Portanto, é a criança a protagonista no que diz respeito a o que nós devemos considerar um livro de literatura infantil ou não." E aí eu já vou voltar lá naquela questão, mas agora eu pretendo me aprofundar mais
no que diz respeito à filosofia para crianças, que é um dos eixos sobre os quais eu me aprofundei ao longo das minhas pesquisas na graduação, porque eu desenvolvi um projeto sobre filosofia para crianças com o apoio institucional da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e cheguei a efetuar algumas aulas em conjunto com outros colegas que também faziam parte do projeto numa escola. E a gente dava aula para crianças, nos baseando sobretudo nessa teoria que foi abordada pelo Matthew Lipman. Para quem não sabe, o Matthew Lipman é um filósofo americano, ele foi um dos pioneiros no que se refere ao desenvolvimento desse tópico que se chama filosofia para crianças. Essa nomenclatura ele tornou um projeto pessoal e ele chegou a vender algumas coleções de livros voltadas só ao público infantil, mas baseadas em abordagens filosóficas. No entanto, essa modalidade de ensino, a filosofia destinada a crianças, é algo que se popularizou muito no mundo graças às obras que ele veiculou e que ele publicou aí um pouco no final do século passado. Então, essas exposições que a Cecília Meirelles faz sobre o livro infantil estão alinhadas com Matthew Lipman, não só em relação ao livro infantil, mas também ao que nós consideramos ser a criança. Segundo o filósofo, a filosofia tradicionalmente foi abordada como uma competência que é ausente das crianças. Por mais que as crianças se familiarizassem com os problemas filosóficos, a filosofia não era ofertada para elas. Mas as crianças são dotadas de autonomia e reflexão crítica, elas estão sempre perguntando por quê. Elas não deveriam ser privadas, portanto, de algo que manifestam espontaneamente, só por um mero capricho dos adultos. Justamente porque existe uma tradição, uma tendência de se considerar a filosofia algo muito profundo, algo teoricamente muito robusto, de tal forma que as crianças seriam incapazes de compreender a sua dimensão. Pelo contrário, esse espanto, essa admiração é algo de que as crianças são dotadas naturalmente. Então veja o que Lipman fala. Para muitos filósofos, a racionalidade só é encontrada nos adultos. As crianças raramente são consideradas capazes de ser racionais ou lógicas. Então, tanto a Cecília Meirelles quanto o Lipman consideram que as crianças são capazes de analisar, avaliar e julgar, pois são providas de uma sensibilidade crítica de que muitas vezes os próprios adultos carecem. E aí eu faço mais uma citação do Lipman. As crianças pequenas e a filosofia são aliados naturais, pois ambos começam com o assombro. Então, esse papel de protagonista em relação à própria educação, e não uma educação qualquer, mas uma educação permanente, uma educação que tem esse caráter filosófico de estimular a imaginação, de ser crítica, no que diz respeito a isso, as crianças são protagonistas. Isso se nós nos basearmos tanto nas exposições de Lipman quanto nas de Cecília Meirelles. E em relação especificamente aos livros infantis, esse filósofo americano, Lipman, também assume uma postura crítica. Conforme ele, os livros infantis devem estimular mais do que minar a energia das crianças. Ele vai ainda mais além, e ele propõe que os professores e as crianças escrevam juntos livros. Assim, o protagonismo delas se eternizaria de alguma forma em uma obra. E aí faço alusão a mais uma passagem de um dos escritos dele. Nossos livros infantis também são escritos por adultos. Nossa justificativa é que, em primeiro lugar, não é errado os adultos estimularem as crianças, mas esse estímulo deve incentivá-las mais do que esmagá-las. Por que as crianças têm perdido o hábito de espontaneamente procurarem por um livro? Será que os livros que são oferecidos para elas e que são considerados como pertinentes à literatura infantil, na verdade, não são tão apropriados para elas? O melhor não seria deixá-las decidir por si próprias? Então, o que toda essa discussão que eu propus para vocês evidencia? O fato de que as crianças não operam através de rótulos para satisfazerem seus objetivos com a leitura. Aquela obra pela qual optaram é legitimada como integrante do acervo de livros infantis porque foi apropriadamente explorada por uma criança.
Então, a criança tem dimensão da autonomia dela em relação ao contato e ao acesso que ela vai ter diante de um livro. Ela vai escolher qual livro vai satisfazê-la ou não. Ela não está preocupada com a classificação dele como literatura infantil ou não. Então, ela consegue perceber a sua autonomia perante o mundo, perante aquilo que ela vai escolher. Por que não nós? Por que não nós adultos? Por que não fazemos o mesmo? Por que nós muitas vezes excluímos livros que são considerados livros próprios da literatura infantil da sala de aula? E muitas vezes esses livros são aqueles que mais estimulam a reflexão filosófica. A reflexão filosófica que o próprio Matthew Lipman propõe, uma reflexão filosófica que faça com que os alunos se tornem autores de suas próprias vidas. Será que a gente não deveria, portanto, fazer o mesmo? Porque enquanto professores de filosofia, nós temos o hábito de propor a leitura apenas de obras que são classificadas como filosóficas. O que é uma obra filosófica? Será que um livro que, na verdade, a gente classifica como da literatura infantil, porque, na verdade, nem as próprias crianças classificam dessa forma, não é mais filosófico do que infantil? Então, por que a gente não torna os livros, cuja abordagem filosófica é patente em sala de aula, instrumentos úteis para a nossa abordagem da educação? Então, quero propor para vocês, numa parte final do meu trabalho, obras e autores que são pouco usuais, mas que dialogam com temas filosóficos, e que são obras e autores que costumam ser rejeitados pelo público adulto, porque são considerados mais pertinentes à área da literatura infantil. Então, a primeira autora que eu quero propor para vocês, um formato bem diferente, é a Eva Furnari. Ela escreve esses 2 livros, além de escrever, ela também ilustra livros. Esses 2 foi ela que ilustrou. Ela, na verdade, é romana, mas ela tem cidadania brasileira. E os 2 livros que eu quero propor para vocês são esse daqui, Abaixo das Canelas, e o Não Confunda, que são os livros que eu tenho. O Abaixo das Canelas traz uma proposta bastante interessante, porque, de uma certa forma, no início do livro se fala que as pessoas viveriam numa cidade em que vestir-se ou não vestir-se não seria motivo para se sentir vexado, sentir vergonha. Então, as pessoas poderiam andar nuas ou poderiam andar vestidas. Eu me lembro que eu li esse livro quando era criança, e eu fiquei bastante intrigada. Só que nessa cidade, a única parte que você deveria esconder, porque era considerada muito íntima, são os pés. E um belo dia alguém decide andar descalço. Então imagine quantas coisas nós não podemos extrair disso. Por que nós nos vestimos? O que é indecente? Quem define o que é indecente? Por que seguimos normas que são socialmente estabelecidas? Todas essas questões podem ser dirigidas não somente ao público infantil, mas aos próprios adultos, em qualquer condição em que se tenha o propósito de estabelecer uma discussão filosófica. O outro livro, Não Confunda, é um livro que traz oposições entre uma imagem e outra, com palavras rimando. O desafio é fazer com que eles se recordem das imagens e apontem qual era a frase que estava associada a elas. Por que a linguagem pode nos confundir tanto? Será que os nomes designam apropriadamente as imagens no nosso dia a dia? Será que quando nós dizemos maçã é porque ela tem cara de maçã, ou esse é apenas um símbolo que nós atribuímos a um objeto que poderia ser atribuído a qualquer outro aleatoriamente? A outra autora que eu quero convidar vocês a ler é a Sylvia Orthoff. Ela tem trabalhos muito importantes, não só na literatura infantil, mas também no teatro. E eu sugeriria a vocês esse livro, Mudanças no Galinheiro Mudam as Coisas por Inteiro. Nesse livro, o Sol teria ficado resfriado, teria pedido ajuda da Lua para ficar no lugar dele por um dia. Então, todas as pessoas no mundo percebem que tem alguma coisa errada, porque o dia não vem, a Lua permanece e a noite continua. Será que o Sol poderia fazer isso? Será que nós
sempre precisamos obedecer aquilo que a natureza nos impõe? Ou será que nós temos liberdade de abdicar disso, como o Sol teve? Esse livro também fala muito de política, porque o Sol tem um jogo de cintura com a Lua que é bastante político. Ele tenta convencê-la, ele sugere que ela vai receber bonificações ao final desse serviço. Então é bastante interessante também. O outro livro que eu sugiro a vocês é da própria Cecília Meirelles, que eu falei com vocês no início. Ou Isto ou Aquilo, é um clássico. E no final dele tem um poema que fala justamente sobre ou isto ou aquilo. Por que quando chove não pode fazer sol? Por que onde está escuro não pode estar claro? Por que os pares de oposições não podem conviver concomitantemente? Por que existem proposições que, ao existirem, necessariamente excluem outras? Esse livro traz uma abordagem bastante interessante sobre lógica. Então, para introduzir o tema lógica, inclusive a questão das disjunções, ele é muito aconselhável. Por fim, esse é o penúltimo que eu sugiro a vocês. Esse livro do Jean-Claude Ramos Alphen, ele é um escritor brasileiro, me impressiona, porque eu achei que ele não fosse. Talvez Eu Seja um Elefante é um livro que me deixou muito impressionada, porque eu estudo ontologia, na verdade o meu tema principal de pesquisa é a filosofia eleata. E ele fala sobre o caso de um coelho que, ao nascer, se perdeu da sua mãe, dos seus irmãos, e ele não conseguia identificar o que ele era. Então ele passa a perguntar às pessoas da floresta, aos outros animais da floresta, o que ele é, e ninguém consegue dizer. As pessoas dizem coisas diferentes, dizem, você é um hipopótamo, você é um elefante, mas nunca diz o que ele de fato é. E elas têm intenções por detrás disso. Às vezes elas não percebem, elas não querem prestar atenção a ele, ou às vezes elas só conseguiram ver na sua vida os elefantes e não mais outras coisas. Então, é muito interessante esse livro, porque a partir dele pode-se introduzir temas extremamente complexos, como metafísica. O que é ser? O que é não ser? O que é parecer ser? Será que eu sou o que as pessoas dizem que eu sou? Então, ele traz uma abordagem muito profunda. E ele se propõe um livro infantil, mas me chamou muita atenção. Por fim, o último livro que eu proponho a vocês é A Mosca Foi para o Espaço. É um livro sem nada escrito. E uma queixa que eu recebo, às vezes, de alguns alunos que eu tenho, é que eles nunca leram um livro inteiro. Por que os livros têm que ter letras? Por que os livros têm que ter textos? Muitas vezes uma imagem é capaz de transmitir uma história muito melhor do que um texto. E um livro inteiro composto assim, ao final de se folheá-lo e de entender a história, bom, você terminou de ler um livro. Então, é um bom livro para se dizer que eu já li um livro alguma vez na vida. E nele conta-se a história de uma mosca que vai acidentalmente para o espaço dentro de uma bola. Ele é bastante imaginativo, então a gente pode começar abordando o que é imaginação, o que é viver, o que é morrer, porque esse tema também é abordado na história. E ele foi escrito por esse escritor, Renato Morricone, que está vivo até hoje, nasceu em 81 e é de Taboão da Serra. Então, deixo ao final desse convite de literatura para vocês essa frase da Cecília Meirelles, que está naquele livro que eu mostrei. Ela fala que a literatura não é, como tantos supõem, um passatempo. Ela é uma nutrição. E se nós realmente desejamos que as crianças e que nós mesmos sejamos nutridos com filosofia, que nós possamos escolher as obras sem quaisquer preconceitos, obras que nos incentivem à reflexão e a esse protagonismo crítico de que nós devemos nos dotar em qualquer fase da vida. Muito obrigada. Essas são as referências bibliográficas dos slides e essas as referências bibliográficas das obras que eu sugeri para vocês de literatura infantil. E esses são os meus contatos, caso vocês queiram entrar em contato comigo depois, para eu responder alguma pergunta. Obrigada, gente. Obrigado, Viviane, pela belíssima apresentação, muito instigante do tema. E agora, dando continuidade, eu passo a falar para o Renan Ferreira da Silva, que é graduado e é mestrando em filosofia pela UFPA.
e vai apresentar o trabalho intitulado O Desafio Histórico do Ensino da Filosofia na Imagem de Sócrates e a Maiêutica. Renan. Oi, testando. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, Viviane. Aqui, a gente está com menos de 50% de bateria. Eu acho que é isso. Viviane. Ah, tá. Desligou o áudio. Bom, eu espero que todos estejam me ouvindo. Tá tudo certo, né? Sim, sim. Tá, então assim, eu cheguei a redigir um texto e eu peço perdão já de antemão que eu não tive tempo de fazer o slide. Eu gosto assim de fazer uma coisa bem didática, colocando assim os pontos mais importantes que a gente vai discutir, enfim, tratar. Só que realmente eu tive muito contratempo essa semana e não deu para fazer. Então, mais do que, enfim, não impossibilita de trazer o texto e de apresentar para vocês, certo? Eu vou ler o texto e eu queria apenas dizer que ele tem um problema central e que ele está dividido em duas partes, tá? Então, o problema central do meu texto é justamente o desafio que a gente tem por adotar uma postura crítica frente à realidade, certo? Eu queria que a gente segurasse bem essa ideia até o final da leitura do texto, porque é em volta disso que a gente vai tentar entender o que esse tema traz aqui para a gente hoje. Então, o desafio que a postura que a gente adota ao ser crítico frente à realidade, e ele está dividido em duas partes. A primeira como um começo do desafio, certo? Desse desafio, e a segunda parte quando, de fato, o desafio surge. Tá bom? Então, assim, pertence de maneira geral tratar do desafio histórico que o ensino da filosofia tem a partir da imagem de Sócrates. Os impactos, sobretudo negativos, que esse ensino sofre no período clássico da filosofia dão-se diante dos obstáculos que Sócrates enfrenta quanto às suas intenções de fazer o indivíduo pensar por si mesmo, de tomar a razão como mediadora de questionamentos que se voltam para o homem enquanto central no pensamento. Acredita-se que é voltando desde Sócrates que se tem uma importância dos problemas que o ensino da filosofia traz consigo, desde o contexto em que não se podia ir de encontro aos sistemas de valor, político, cultural, etc. Sócrates, por conta disso, sofre, inclusive, a dura pena da morte. É na imagem de Sócrates, portanto, que busca se comentar brevemente acerca da filosofia, no sentido de considerá-la por si mesma e, consequentemente, o seu ensino, uma grande provocação histórica. De maneira específica, admitiremos a maiêutica, método que o filósofo usa na sua proposta de instigar, então, o indivíduo a pensar por si mesmo, como elemento decisivo que leva a filosofia e o seu ensino a todas as suas atribulações. Para isso, buscaremos na corrente histórica da filosofia tentar entender como a maiêutica de Sócrates pode ser central ao que se pode atentar contra as objeções do ensino da filosofia. Diante de uma pesquisa bibliográfica, selecionamos, dentre outros comentadores, em especial os professores Reginaldo Bourdin e José Pereira Melo, ambos da Universidade do Estado de Maringá, e Jean-Pierre Vernant, um dos maiores historiadores da filosofia antiga. Certo? Então, resumidamente, o que vai ser tratado daqui para frente está em torno disso. Então, compreender o surgimento da filosofia, sua natureza e os seus sentidos no pensamento humano, a partir de pensadores do período clássico, sobretudo o filósofo grego Sócrates, dá-se a entender que as consequências sem precedentes que a filosofia adquire para si são de uma natureza conflitiva, que, em grande medida, faz da própria filosofia uma profunda relutância. No contexto em que se estabelece transformações decisivas na cultura de uma sociedade e que toda uma maneira de ser de um povo tem de passar por acentuadas transições, a filosofia como elemento que faz do pensamento humano mudar significativamente os seus objetos de reflexão, surge como aquilo que transforma. E não somente isso, também o que confronta e, como consequência direta, transgride. O cenário em questão, que dá como sentido à filosofia a ideia de transgressora, está primeiramente na descentralização do mito no pensamento humano,
Isto é, quando as narrativas mítico-religiosas deixam de ser a explicação única de mundo e origem das coisas. Mais adiante, com o naturalismo dos físicos de natureza, né, pré-socráticos, quando estes não mais enxergam as narrações mitológicas como explicações satisfatórias e elaboram assim, em princípios racionais a origem do mundo a partir da natureza e seus elementos, e seus diversos elementos. A filosofia, por conseguinte, surge com os vários princípios físicos pré-socráticos quando buscam num logos, uma razão, as explicações de origem do mundo e inicia mais adiante efetivamente seus primeiros passos ao grande desafio de ser, quando dará espaço ao antropocentrismo a partir de Sócrates, ao menos como possibilidade das primeiras noções do termo e o seu conceito para a história da humanidade. Quando, após a exaustão das narrativas míticas, como tentativa de explicação de mundo, a razão a partir de Sócrates conduz ao centro do pensamento as questões intrínsecas do indivíduo humano, né? Retirando desse modo, primeiramente, o mito do seu protagonismo e, não obstante, indo além dos princípios físicos dos pré-socráticos. Enfim, não há mais deuses, não há água, não há terra, nem ar. A preocupação socrática é, a partir de então, com o homem. Quando Sócrates assim concentra ao homem as suas amplas capacidades, as possibilidades de conhecimento partindo do indivíduo por si mesmo, quando desse modo o instiga em sua cultura, em sua história, a transformar-se num sujeito pensante, mesmo que não dizendo explicitamente essas suas intenções, as que lhe davam atenção e lhe seguiam em suas reflexões, mas que, independente disso, esteve bem decidido e premeditado em seu método de assim conseguir essas transformações, né? As repercussões, são de impacto ambivalente, isto é, benéfica sob o ponto de vista do crescimento humano, certo? Da tentativa de desenvolvimento do sujeito autônomo, mas também arriscada se considerarmos o contexto em que se dá esse sentido de florescimento humano a partir do indivíduo por si mesmo. Por fim, a maiêutica foi o que Sócrates tomou como método para poder, então, alcançar o sujeito pensante, ou seja, para se chegar ao ponto em que o indivíduo, diante de suas convicções, possa notar-se por conta própria quando está tomado por uma determinada gama de ideias, e, após isto, tentar repensá-los da melhor forma que lhe garanta um conhecimento seguro. No jogo de perguntas e respostas, Sócrates consegue, de certa forma, manobrar as discussões com seus interlocutores até um ponto em que elas se tornam, o que aqui acredito é para Sócrates a grande finalidade, condições favoráveis de conhecimento para o indivíduo. Quando este, por si mesmo, se percebe diante do seu próprio pensamento, a ponto de notar-se quando ele está, sobretudo, errado. Certo? Então, introduzindo o texto, basicamente nisso. Deu para entender tudo direitinho? Estou indo muito rápido, tá bom? Está bom. Tá bom. Tá bom? Ok. Então, a primeira parte, como eu dizia, que é o início do desafio, diz assim: a razão e a physis, o início do desafio. A transição do mito à razão, por volta do século VI a.C., é um divisor de água na história da filosofia. Quando falo em transição, o que quero fazer entender é que a passagem de uma coisa a outra não significa necessariamente a eliminação de um antecedente a um sucessor. Certo? Na verdade, falar de história da sociedade é de todo cuidado não se deixar escapar aos erros das desconsiderações ou mesmo aos cortes de suas originalidades, que pode mesmo ser um grande perigo às suas identidades e verdades de si. O mito certamente não deixou de existir com o surgimento da razão com os pré-socráticos por volta de 624 a 548 a.C., na escola de Mileto. Considerando isto, o caminho mais seguro de se evitar tais falhas seria talvez nos concentrarmos naquilo que mais expressa os sentidos de uma transição, o porquê de uma passagem e quais as suas consequências disso na sociedade e sua cultura. Duas perguntas relevantes, então, seria no momento de se fazer qual, certo? Qual o grande efeito que a razão, após a exaustão do mito, traz no contexto clássico no sentido de transição, de mudança, enfim, de transformação na história da filosofia. E segundo, qual a relação disso tudo com especialmente o desafio do ensino da filosofia? Então, eu queria aqui também que essas duas perguntas a gente segurasse até o final do texto, porque eu vou tentar, na medida do possível, respondê-las, tá?
Então, o sentido maior do mito está na sua ampla distinção com o logos grego, aquilo que dá um direcionamento filosófico e metafísico sobre o mundo. Né? O logos filosófico ele acaba trilhando esse caminho, no sentido metafísico sobre o mundo. Sob o prisma de um fenômeno cultural, o imaginário e, sobretudo, a sua correlação com a realidade é o que mais se pode constituir a natureza representativa da visão e manifestação mítico-religiosa. Nas palavras do filósofo francês Luc Ferry, cito: a razão de fundo para esse singular fenômeno, sistema filosófico algum, nenhuma religião, sequer a Bíblia, podem reivindicar semelhante status, que faz da mitologia, mesmo na mais completa ignorância de suas fontes reais, parte inalienável, de nossa cultura comum. Sem dúvida, isso tem a ver, já de início, com o fato de ela atuar a partir de narrativas concretas e não como a filosofia, de maneira conceitual e reflexiva. Fim de citação. Ferry, página 13 e 14, 2008. Segundo o ponto de vista cultural, a hipótese de uma linha que aproxima pelas narrativas fantasia e realidade, né, dá uma acepção não conceitual, mas exclusivamente uma significação concreta e singular da cultura, no sentido de expressão e afirmação através de narrativas mítico-religiosas. Isso significa um sentido hermético da realidade pela qual não se busca definições ou conceituações objetivamente exprimíveis, isto é, apresentar por conceitos a realidade, mas tão somente uma representação que expressa uma linguística que tem como narrativas históricas e mistérios sobre o real, como objeto de obras de arte e a possibilidade do prazer. A mitologia, assim, constitui, na verdade, o centro da sabedoria antiga, a origem primordial daquilo que a grande tradição da filosofia grega irá, em breve, desenvolver conceitualmente. E as metáforas da mitologia grega presentes nas obras de arte buscam inspiração nessas raízes antigas e permanecem, assim, perfeitamente herméticas. Abro aspas. Para quem ignora a mitologia, isso já vale a pena, ou melhor, o prazer. Fecho aspas. Ferry, página 9, 2014. O surgimento da razão e qual era o seu efeito para a história da filosofia a partir da exaustão do mito, como já dizia, né? Está, sob esse ponto de vista, na racionalização da realidade. Certo? Racionalização da realidade. Quando, com o logos, razão, não se pretende mais, por narrativas misteriosas e fantásticas, buscar uma explanação admissível de mundo, mas sim chegar o mais plausível possível da realidade, partindo da própria realidade concreta, isto é, da natureza. Com efeito, isso vai efetivamente de encontro ao tradicionalismo da crença religiosa no interior do mito, uma vez que o coloca sob a mira de um certo declínio de sentido cultural para sobrepor a natureza como central de busca e explicação da realidade. Quando, desse modo, retira-se, então, o protagonismo dos deuses e outras entidades sobrenaturais para enaltecer a natureza, né, e toda a sua materialidade. Nas considerações do professor e escritor de filosofia Jean-Pierre Vernant, cito: o nascimento da filosofia parece, por conseguinte, solidário de duas grandes transformações mentais. Um pensamento positivo, excluindo qualquer força de sobrenatural e rejeitando a assimilação implícita estabelecida pelo mito, certo? Entre fenômenos físicos e agentes divinos. Um pensamento abstrato, despojando a realidade dessa força de mudança que lhe conferia o mito. Vernant, página 88, 1958. A realidade, sob o citado ponto de vista de Vernant, então, é aquela em que a natureza é considerada a partir de fenômenos físicos. Quando se fala em surgimento da razão, e concomitantemente da filosofia no início de sua história, faz-se notar que o que está em discussão é a proposta teórica dos físicos naturalistas, quando estes tentam, através de elementos presentes na realidade concreta, isto é, na natureza, em toda a sua materialidade, fundamentar os princípios de origem do mundo longe das forças divinas presentes no mito. Né? Abranda, assim, o preponderantismo dos deuses e destaca-se a dimensão da razão. Esse foi, então, a primeira parte, quando eu digo o começo do grande desafio, que eu acho que, pelo menos, eu tentei, talvez tenha entendido que foi justamente essa passagem de crença no sobrenatural, em crença em forças divinas, quando sai, então, disso, enquanto central no pensamento grego antigo, para os princípios racionais. Né? Quer dizer, quando sai do imaginário, sai de forças divinas religiosas para princípios racionais. Então, essa foi a primeira parte
o que eu aqui estou chamando de início do desafio. E vem a segunda parte, que é o âmago, né, dessa apresentação e desse texto, que diz: Maiêutica, um decisivo confronto da filosofia. Então, acreditando ter se chegado a uma possível resposta à primeira questão aqui levantada, Renan, resta-nos agora terminar. Oi. só um minuto. Restam 5 minutos, tá bom? Tá. Então, acreditando ter se chegado a uma possível resposta à primeira questão aqui levantada, resta-nos agora caminharmos rumo ao entendimento de como a razão traz consigo, no contexto histórico antigo, a filosofia no sentido de desafio na imagem de Sócrates. A maiêutica como ferramenta de educação para pensar, de um instrumento à boa estruturação das ideias e, por fim, aquilo que garante, em alguma medida, a possibilidade de se chegar ao sujeito pensante, partindo do próprio indivíduo, acredita-se que a confrontação da filosofia surge efetivamente a partir do momento em que se conseguiu descentralizar do mundo as narrativas misteriosas e retirá-lo das forças da fantasia para pensar a partir de fenômenos naturais presentes no sentido real, chegando-se aí, portanto, ao ponto de ter-se a razão e materialidade no lugar do imaginário e sobrenaturalismo. Então, vou pular mais para a parte daqui, porque já que eu tenho pouco tempo, enfim, saindo da prevalência física para a dedicação antropológica, porque vamos não deixar escapar que está saindo, então, daqueles princípios físicos da natureza, agora para entrar nas questões do homem mesmo, já a partir de Sócrates, então aí tem um princípio de uma antropologia. Sócrates aparta-se das leis que presidem a cada um dos fenômenos celestes para centrar-se na problemática de assuntos humanos. Cito, Sócrates, portanto, mudou o direcionamento da filosofia que até então era dominante no exercício reflexivo, não deveria se orientar-se para fenômenos celestes. Bourdain e Ferreira Mello, página 6, 2012. Então, deixa eu finalizar aqui. Se eu passar, vai ser só um pouquinho, tá? Então, aqui, olha, para ajudá-los no parto, abro aspas, ajudá-los no parto, fecho aspas, Platão, o seu método maiêutico, caso Sócrates, porém, é superior à maiêutica das antigas parteiras, uma vez que estas somente saberiam se nasceriam humanos saudáveis ou não, após os colocarem no mundo. Já pela maiêutica de Sócrates, ao menos ele mesmo já saberia de antemão quando uma ideia não seria legítima de um indivíduo. Legítima no sentido se aquela ideia partiu dele mesmo ou se ele adotou de outrem, né? De um indivíduo. Isto é concebida por ele próprio e não por alguém. Ok. Então, nota-se nesse ponto de nossa discussão que Bourdain e Moreira Mello diziam quanto ao melhoramento da alma, segundo que se compreende a partir de Sócrates. O indivíduo, então, é considerado em si mesmo, em si, enquanto sujeito pensante, a partir da ideia de alma, isso é, enquanto sujeito autônomo. O indivíduo concebe, quando ele concebe por si mesmo, suas próprias ideias. Pela maiêutica, Sócrates apenas o auxilia no partejar das ideias, cabendo somente, após isto, saber se elas são legítimas ou não, na alma de cada um. Isso possivelmente lhe fará um homem melhor, em sentido profundo, uma vez que o grande esforço nessa tarefa de dar à luz possíveis conhecimentos está no mais íntimo dos indivíduos, podendo assim nos dar a possibilidade de aí aproximar a ideia de alma ao homem em busca de melhoramento da sua alma. Isso por si só leva a filosofia e seus métodos de pensar e refletir todas as coisas a possíveis atribulações. Quando considerado um contexto em que isso se processa e que muito faz desse método, aqui no caso a maiêutica, é a escolha e a persistência da crítica e, sobretudo, a razão. Com efeito, duas grandes forças que, em amplos sentidos, reavaliam, estimulam e, muito possivelmente, transformam todo um sistema de valores e realidade histórica. Foi assim com Sócrates no período clássico da filosofia. Foi assim com pensadores modernos e medievais, quando também tentaram ir de encontro a ideias e sistemas autocráticos. E, em alguma medida, ainda viva nos tempos presentes, quando se nota a filosofia, direta ou indiretamente, sobre o alvo de emudecimento, né? Torna mudo. De emudecimento. Pairando assim a sensação de que isto existe em decorrência da sua histórica tentativa de fazer a consciência, a autonomia humana, sempre de frente com a sua própria realidade. Acredito que aqui eu tenha respondido a nossa segunda questão. Então, eu tive que fazer alguns cortes, mas as partes mais importantes que eu deixei aqui destacado, que se caso isso acontecesse no tempo, no fundo é isso, né? Eu tentei aqui trazer
que a filosofia ela passa a ser um desafio a partir do momento em que não só as relações humanas, não só aquele contexto mais fechado histórico, que seria do indivíduo que está se portando criticamente, que está se comportando reflexivamente a sua própria realidade, mas isso acaba sendo universal, porque e desde o surgimento, por isso que eu peguei Sócrates, desde o surgimento até os dias de hoje, pelo menos indiretamente, a gente vê que, inclusive, hoje ainda se tem todo tipo de tentativa de querer, no mínimo, diminuir a filosofia. E eu acredito que isso seja justamente porque, desde Sócrates, ela dá essa possibilidade de que, com a crítica, com a reflexão e com a razão, a gente não vai aceitar qualquer tipo de sistema, a gente vai usar um termo aqui bem corriqueiro, a gente vai bater de frente quando a gente precisar, e isso vai fazer da gente, no caso, seres humanos críticos pensando por si mesmo, aquele ser pensante que não vai ficar calado na nossa realidade. É isso. Obrigado, Renan, pela apresentação. Bom, isso mesmo, defendemos a filosofia. Eu quero fazer... Na verdade, eu tenho uma pergunta para o Renan, que eu acho que ele já respondeu mais ou menos agora, que minha pergunta é quais pontos em comum tu vê da sociedade entre a sociedade em que o Sócrates vivia e a nossa sociedade brasileira hoje, já que nos dois momentos a filosofia sofre ameaças. E eu queria comentar também sobre o trabalho da Viviane, que eu achei espetacular. Muito bom mesmo. E eu já fiquei relacionando, como o evento é ensino de filosofia, eu já fiquei relacionando, né? Por exemplo, o livro que fala sobre os pés serem considerados íntimos, eu já relacionei com a liberdade lá do Rousseau, que o Sandro explicou mais cedo. Então, queria dizer que fiquei muito encantado também com essa classificação de livro infantil. Porque a gente tende a infantilizar, né? Ou melhor, a ver as coisas infantis de uma forma pejorativa. Tanto é que quando a gente quer dizer que uma pessoa é imatura, a gente diz que ela é infantil, como se ser infantil fosse ruim. Então, é basicamente isso. Se tiver outras perguntas para o Sandro, para o Renan, para a Viviane e para o Stélio, fiquem à vontade. Bora fazer um bloquinho de perguntas, porque aí a gente já consegue responder e economizar tempo. Sandro, pode falar. Opa, Stélio, obrigado, tá? Na verdade, só queria fazer uma ponderação, não é uma pergunta nesse momento, mas uma ponderação com a tua fala, porque é muito mágico esses momentos, é interessante, de diálogos, né, de troca de conhecimento. E durante as apresentações, eu consegui perceber uma unidade temática, né? Você pega a apresentação do Stélio, que tem um aspecto da narrativa, aí, de repente, você pega a Viviane, né, tocando nesse assunto muito rico e importante, inclusive, né, para o processo da educação, que é a valorização a priori, né, da leitura infantil, mas claro que a discussão é muito mais profunda, né? E aí você pega o Rousseau, que é um dos precursores do romantismo, em que aparece também, né, uma certa valorização desse momento, né? Você vai ter, aí pegando o Stélio, que ele falou um pouco da arte também, por exemplo, o Schiller, né, que foi um dramaturgo, um escritor e um filósofo muito importante, alemão, né, que vive ali no momento de Goethe. Ele escreveu um livro muito interessante, Poesia Ingênua e Poesia Sentimental, em que ele vai fazer essa distinção do que seria o artificial na nossa sociedade e o natural, né? E aparece uma grande apologia a esse momento da infância, né? Em que então isso tudo é muito bonito, está tudo interligado. E aí, de repente, você pega o Renan
falando sobre o Sócrates, que, de fato, pelo menos a tradição ocidental nos passa assim, né, valorizava a narrativa, né, sobretudo, né? Então, isso é muito interessante. Só queria fazer essa ponderação aí nesse momento, tá bom, Renato? Obrigado, Sandro. Eu queria dizer também que eu fiquei imaginando em uma sala de aula com esses textos que a Viviane trouxe, como é que se daria a construção dos tempos, né? Pelas narrativas, porque os textos são narrativas também. Então, com crianças, eu acho que é um grande desafio para o ensino de filosofia trabalhar com essas questões. A Viviane, eu acho que levantou a mão. Sim, eu quero agradecer os comentários, foi muito bom discutir com vocês. E eu queria fazer perguntas para cada um dos palestrantes, mas como eu não peguei os nomes, eu vou abrir umas janelas aqui, porque eu estou com a programação aqui. Então tá. Tudo bem. O Stélio, ele fala sobre o tempo, e eu percebi que no início da apresentação dele, ele falou sobre o tempo na forma pela qual a antiguidade o tomava, né? E eu cheguei a cogitar estudar o tema do tempo na filosofia eleata. Tem uns versos no poema do Parmênides que falam sobre o tempo como se ele só ocorresse no presente. Eu queria perguntar para o Stélio se ele considera possível que o tempo só se manifeste em um único período, nesse período presente. E se caso ele não considere, ou considere por quê, e se ele poderia se apoiar em alguma leitura filosófica para responder, porque eu vejo que existem muitas lacunas em Parmênides e eu não consigo observar essa questão se refratando para outros filósofos, entende? Eu não tenho tanto domínio sobre isso. Então, eu queria fazer essa pergunta para o Stélio. E já vou direcionar as outras perguntas, pode ser? Pode sim, que a gente já faz um bloco, a gente responde e finaliza a sala. Caso Então, tá não bom. surjam outras perguntas também. Tá jóia. A pergunta que eu ia fazer para o Sandro sobre a liberdade na filosofia de Rousseau é que eu tenho acompanhado outros eventos que abordam também a filosofia de Rousseau e a parte pedagógica dele, ali do Emílio, e eu percebo que existe uma certa tendência das pessoas em, de uma certa forma, analisarem de maneira crítica aquilo que o Rousseau escreve, porque ele faz menções a certas frases que no contexto atual podem ser consideradas machistas, sobretudo ali no Emílio. Então eu queria fazer essa pergunta indecorosa para você, perguntar o que você considera sobre essa nova leitura do Rousseau, qual é o seu posicionamento sobre ela. E a última pergunta que eu queria fazer para o Renan, ele fala sobre esse desafio histórico, né, do ensino da filosofia na imagem de Sócrates e a maêutica, tá o título dele aqui. Eu queria perguntar para o Renan, já que ele falou sobre o quanto a filosofia continua sendo perseguida nos dias atuais, o que ele considera, o que você, Renan, considera o maior desafio da filosofia agora, no presente? Porque ela foi constantemente desafiada. Mas qual é o desafio que ela precisa, com o qual ela precisa lidar hoje em dia? Porque existem muitos. O fato das diferentes tecnologias estarem em ascensão, o fato da educação estar cada vez mais sucateada, mas qual você elegeria como o desafio mais preponderante de todos, o que mais faz com que a gente tenha urgência de superar esse obstáculo? Então, essas são as perguntas para vocês, pessoal. Muito obrigada pelas discussões de hoje. Bom, eu acho que o Renan Quem começa? Eu? já que ele tem duas perguntas. Não, para você. Tá, então assim, vamos lá. A primeira pergunta dizia, você, né, Elton? Dizia assim, qual o ponto em comum o período de Sócrates, o desafio da filosofia no período de Sócrates com hoje? Seria isso? Exatamente. Então tá, a grosso modo é a moral. É a moral.
A moral no sentido de sistemas, a moral no sentido de comportamento, de valores. A partir do momento em que Sócrates tenta, com um método que ele achou, né, vamos colocar assim, mais seguro, que é fazer, instigar o indivíduo a pensar as ideias que ele tem prontas na cabeça, e isso, com isso a gente pode subentender que se são prontas é porque em algum momento culturalmente ele adotou aquelas ideias, e Sócrates tenta ver então, através do processo de jogo de perguntas e respostas, que seria então a característica da maiêutica, identificar até que ponto aquelas ideias elas são, aqui não deu para dizer, está no texto, mas está lá, legítimas ou não, se foi ele mesmo que pensou daquela forma ou ele adotou, já pegou mastigado de alguém. Né? E quando o Sócrates coloca isso através do método maiêutico, o que está em xeque é justamente isso. Como ele pensa, o comportamento que ele tem em relação àquelas ideias e que valor ele dá sobre aquilo que ele está pensando. Certo? Então, o ponto em comum lá, no período de Sócrates, e agora, é justamente isso, os sistemas de valores que a gente tem, o nosso comportamento. E lá, tanto no período de Sócrates quanto agora, isso acaba sendo uma problemática muito grande, né? Porque valores, hoje em dia, muitas coisas estão caídas, estão falhas. E é justamente nesse momento que a gente pensa a fazer uma recepção a Sócrates, porque é isso que está faltando, é pensar criticamente por nós mesmos a realidade que a gente vive e deixar de alimentar, de sustentar já ideias prontas, né? Como se já estivessem completamente corretas e não precisassem ser reavaliadas. Deu para responder? Tá, aí já a segunda, que é é Vivian, né, ou Viviane? É Viviane, e respondendo o Elton é Rodeghieri. Tá, então assim, a Viviane perguntou então qual é o maior desafio hoje, né, da filosofia. Olha, isso seria um descascar de cebolas, assim, porque os desafios são muitos, mas a gente aprende e a gente tem que ser objetivo, né? Então, esse é o momento. Então, eu diria que hoje em dia, não só hoje, isso só se enalteceu mais, só se acentuou mais, mas o que eu diria que hoje é o maior desafio da filosofia, considerando o nosso contexto, é justamente tentar eliminar o mínimo possível os extremismos. Quando eu digo extremismo, são justamente aquelas ideias que a gente acaba se posicionando de um lado, e que toda discussão ela acaba sendo muito tendenciosa, ela acaba sendo muito radical no sentido pejorativo, né? A gente não pode esquecer também que a palavra radical ela tem um sentido positivo, inclusive seria muito bem colocado na filosofia. Radical, raiz, aquela coisa toda. Mas acaba sendo muito radical no sentido de extremo. Então, quer dizer, o grande desafio da filosofia hoje seria tentar fazer de um indivíduo, certo? Tentar fazer do indivíduo, nas suas discussões, nas suas ideias, buscar o mínimo possível uma discussão centralizada. Quando digo centralizada, é no sentido aristotélico mesmo, aquele centro ali, aquela coisa mediana, sem os seus extremos, né? Sem o vício da falta, sem o vício do excesso, mais centralizada, a mediania. É justamente isso que falta hoje em dia. Agora, claro, por isso que é um desafio. A grande questão é quem tem disposição a se comportar dessa forma. Parece que é muito mais satisfatório, dá um prazer muito maior. Eu tenho a minha ideia, independente se ela está certa ou não, e eu vou defender aquela ideia até o fim. Já partindo daquela ilusão que a gente tem, não que seja errado, mas a ilusão que a gente tem, não, eu estou no meu direito, eu tenho opinião e eu vou defender até o fim. Bom, defender você pode. O que você não pode, né, é estar certo de que a tua ideia está completamente, sei lá, correta e que ela vai ser sempre efetiva, que não vai ter perigo nenhum numa sociedade democrática. Certo? Então seria isso. O grande desafio, já reforçando, seria tentar exterminar os extremismos hoje em dia e tentar buscar uma discussão mais centralizada. Isso talvez a filosofia ajudaria. A grande questão é quem tem essa disposição. Obrigado, Renan. Agora eu passo a palavra para o Stélio e depois a gente finaliza com o Sandro. Tá ótimo. Então, os pré-socráticos, né, os antigos, a ideia da temporalidade ela sempre foi tida como ou um contínuo
ou aquilo que é imóvel? Perdão, aquilo que é móvel, ou seja, aquilo que é passageiro. É só lembrar da ideia do rio de Heráclito, né? E uma das questões ali no rio de Heráclito não é somente as águas que representam a mobilidade da temporalidade, mas o rio enquanto permanência, né? A imagem do rio enquanto permanência. Então, óbvio, né? Eu vou trazer um pouco para minha área, porque eu sou da área da literatura, eu me aventuro um pouco, porque eu não consigo ficar só na minha área. Eu, meu Um trabalho de pouco. literatura comparada, meu trabalho de literatura comparada, e aí eu sinto a necessidade de caminhar por outros lugares, né? Mas, assim, eu estudei a obra de Paul Ricoeur, Tempo e Narrativa, que é uma obra muito densa, e ela me suscitou muitas leituras sobre a temporalidade. Uma delas, assim, como eu falei para vocês, para o Santo Agostinho, a temporalidade ela representa apenas um presente. Então, são três. O presente ele vai surgir a tríplice presente. Já para o Russell, por exemplo, o Russell tenta entender a partir de uma consciência intencional a retenção do tempo. Ele dá o exemplo do som, de que quando estamos ouvindo o som, por exemplo, num concerto, aquela última nota que vai desaparecendo, para ele, ali é a presença do tempo em que está escoando. Isso é muito louco, né, fenomenologicamente, isso é muito interessante, porque aquela última nota que está desaparecendo tá a face do tempo. Só que a consciência e o espírito ele vai reter, né, a partir de uma consciência impressional, de impressão, e retencional. Aí ele retém esse último período, esse último fragmento do tempo para retornar, ou para ficar gravado no espírito e retornar posteriormente ao como se, né? Porque a partir do momento em que se narra um passado, uma vivência, uma experiência vivida, ela retorna ao como se para o presente, porque ela não é mais. E aí entra um perfil ontológico também. Então, assim, num sentido mais riqueriano do termo, para o Paul Ricoeur, o tempo, a temporalidade, ela não existe, ela não se torna humana quando ela não é narrado não é trazido para o modo narrativo, porque o ontem e o hoje e o amanhã só podem ser concatenados a partir do momento em que se mobiliza a língua, né, e para trazer a temporalidade como representação, né, não do que é realmente em si, mas como representação. E aí entra a literatura como, como um fator que vai trazer as experiências forjadas, vamos dizer assim, as experiências outras experiências temporais que saem de uma lógica epistemológica histórica. Talvez eu tenha dito isso, não que vá abolir a história ou tentar negá-la de uma forma concreta em si, mas de alguma forma isso vai aparecer dentro da narrativa do eu, diversas temporalidades. Eu posso até utilizar o termo do Deleuze e Guattari, que que são as ramificações. Eu me esqueci o termo que ele utiliza como raízes. Rizoma. São os rizomas, muito obrigado. Isso é como uma temporalidade rizomática que não se fixa enquanto unidade própria, que foi muito debatido durante a filosofia da história, de que a história
Hegel, por exemplo, de que a história representa um contínuo constante, né, uma continuidade, e que há sucessões, há sucessões de fatos em que ela vai ser articulada como elementos concretos. Então, eu, eu vou responder sinceramente que eu não sei se realmente o presente ele pode se tornar uma temporalidade mais evidente que as outras. Eu posso responder de um modo mais específico dentro do meu campo que a imaginação, que o imaginário como faculdade humana é uma saída, uma linha de fuga de uma concretude e de um contínuo, ou um círculo, né, e um círculo platônico, vamos dizer assim, de uma temporalidade que já vem dita desde os antigos. Eu estou trazendo isso para o Ocidente, por favor, tá? Num sentido ocidental, e a literatura, enquanto forma de refundar outros mundos, vai trazer isso, e vai trazer o espanto, esses outros lugares, como forma de confabular outras temporalidades. Não sei se eu respondi a pergunta de uma forma coesa. Eu sei que eu viajei. É filosofia. A gente nunca responde, a gente nunca esgota, né, os assuntos. Sandro? Ok. Muita boa colocação, tá, Stélio? Tempo e espaço são noções muito importantes na discussão filosófica. Eu penso muito em Kant em relação ao tempo e espaço, né, porque o Kant, ele Eu penso em Newton e Leibniz. traz uma contribuição muito interessante, né? Inclusive pós esse momento histórico, né? Do Newton, no caso, né? E ele direciona para a ideia de que são condições a priori do entendimento, né? Então, por causa do espaço e tempo que é possível se produzir um conhecimento desses objetos externos, né? Sem espaço e tempo, nada existiria para nós. Então, é a partir dessa ideia que ele consegue fazer uma crítica ao conhecimento científico e defender a ideia dele célebre, né, que a gente não consegue alcançar a essência daquele objeto, né? Isso não significa dizer que a gente não deve especular, porque é isso que move, né? Mas isso é muito interessante, isso é muito importante na história, né, do conhecimento, né? E é inevitável pensar também em outro filósofo, só para contribuir, tá bom, Elton? Porque esse tema é muito interessante, em outro filósofo muito importante, né, que já é de um outro momento, que está na virada do século XIX para o século XX, que é Nietzsche, e a ideia do eterno retorno, né? E aí, nesse momento, Stélio e todos, é interessante porque há uma quebra, por exemplo, com essa ideia de Hegel, né, de uma história em um tempo linear, que inclusive Rousseau partilha, mas de um ponto de vista também crítico, né? Há uma quebra e há uma valorização do ponto de vista, por exemplo, do experimento de pensar nietzschiano, dos pré-socráticos. E Heráclito é inevitavelmente relembrado. E essa sua noção do devir, do movimento, é muito importante para a construção do conhecimento. E aí Nietzsche vai refletir sobre esse passado, presente e futuro, né? Ele vai dizer, o passado é algo, né, que já passou, você não tem como mudar. O presente, quando é presente, ele deixa de ser presente e se torna passado. E o futuro é algo que ainda não aconteceu. Então, de certa forma, essa relação com o tempo sinaliza a própria fragilidade humana, né? Ou a fragilidade das ações humanas. Então, isso é muito interessante. E aí, eu não poderia me privar de fazer essas ponderações antes de responder a pergunta muito bem elaborada da Viviane. Tá, Viviane? A tua pergunta ela faz muito sentido, e te confesso que quando eu percebi isso, eu quase que resolvo romper o meu relacionamento com o Rousseau, entendeu? Porque assim, né, na filosofia a gente vai, né, sendo conquistado, né, por pensadores, e aí quando você vê, você está, né, num relacionamento, apaixonado, você tem a fase da paixão, da briga, né, e aí
É toda uma história com certos pensadores que você escolhe ou é escolhido em determinados momentos. E claro que eles te influenciam na tua perspectiva de mundo. Mas um pensador que faz parte, né, um filósofo que faz parte, sempre fará, provavelmente, da minha formação, é Nietzsche. E Nietzsche, ele demonstra esse exercício da gente, primeiro, derrubar os ídolos. Você primeiro aprende, depois derruba os ídolos, e para derrubar esses ídolos é preciso você ter uma postura crítica. E essa postura crítica perpassa, digamos assim, pelo método mesmo de estudo. Você tem que entender o contexto histórico, você tem que entender as influências ali da literatura, da arte, da ciência, do momento que aquele pensador está inserido, e não poder esquecer que sempre, apesar, né, de ter existido na história aí do conhecimento ocidental grandes nomes, mas sempre, né, eles são homens, como nós, então são filhos do seu tempo, estão inseridos dentro desse contexto histórico e, portanto, reproduzem, sim, muitas vezes os preconceitos. Por mais doloroso que pareça, por exemplo, quando me deparei já no estágio avançado com a leitura do Emílio, da Educação, inclusive no final dessa obra, que é uma obra extensa, é o livro 5, no capítulo dedicado lá que se chama Da Sofia e da Educação das Mulheres, uma postura que, no meu ponto de vista, Viviane, eu usaria essa palavra, uma postura estúpida de Rousseau. Né? É muito doloroso você assumir isso, mas é uma postura, inclusive, que, para a época, ela já é ultrapassada. No próprio momento em que Rousseau escreve o livro e consegue editá-lo, na própria França, que é o modelo do Emílio, né? Então, essa ideia de uma educação diferenciada para o gênero masculino ou para o gênero feminino já não é algo em vigor. Né? As mulheres já reivindicam, né, uma educação, se não igual, mas não com essa diferença, né, que é uma diferença histórica, a gente sabe disso. Né? E eu só deixa passar despercebido, no meu ponto de vista, entendeste, Viviane? E, né, reproduz um preconceito que, na sua própria época, já era algo, né, que já não fazia sentido. E aí tem que se trabalhar com isso, né? Porque ele é filho do seu tempo, ele está inserido num contexto histórico e muitas vezes, né, você vai encontrar determinado. Assim como, por exemplo, quando você for estudar o Maquiavel e for estudar a noção de virtude e fortuna, você vai se deparar também lá com um ponto de vista, né, muito contraditório, né, em relação ao gênero feminino. Assim como também você vai escutar, por exemplo, muitas vezes, claro que na tradução, né, nas ideias de Nietzsche, alguns posicionamentos também ali que você pode, de repente, interpretar de uma maneira. Assim como, por exemplo, também você vai encontrar, né, na vida pessoal de cada pensador. Mas aí eu lembro um aspecto da lógica, né? Isso é muito importante e demonstra uma maturidade. Né? Existe uma falácia, lembrando Aristóteles, né, que é a ad hominem, que é o ataque ao homem. Né? Então, isso é muito polêmico, mas do ponto de vista da lógica, o caráter pessoal de uma pessoa e de suas ideias não invalida, muitas vezes, a sua produção enquanto todo. Né? Então, um desvio aqui, outro ali, não vai descaracterizar toda, né, uma produção filosófica. Eu acho que é por aí, entendeu, Viviane? De fato, eu, dentro da minha perspectiva, percebo que tem, sim, esse posicionamento e que ele sustenta uma postura, assim, estúpida para a sua época, entendeu? Não sei se eu consegui aí falar mais ou menos o que tu queria escutar. Respondeu, sim. Muito obrigada pelas respostas, gente. Bom, gente, eu, em nome da organização da terceira jornada de ensino de filosofia da UFPA, agradeço a participação de vocês. Foi um debate muito bom, trabalhos muito bons, e espero ver vocês em outros eventos da nossa faculdade. Então, é isso. Não esqueçam de preencher o formulário, tá bom? Porque isso Elton, é rapidinho. garante a presença de vocês. Oi, tudo bem?
Vocês estão gravando, né? O vídeo vai ser disponibilizado depois no YouTube? No YouTube, isso. Ah, No canal do evento. Tá Elton, bom? obrigada. Elton, Oi, Renan. porque assim, eu vi que você disponibilizou o link aí da frequência, só que eu não quis sair da sala, né? Então, assim que você encerrar, o link vai estar lá ainda? Vai sim. Mas preenche logo, né? Porque daqui a pouco eu acho que eles vão fechar. Tá bom? Porque eu tava com receio de clicar e sair assim, abruptamente da sala. Pois é, porque é o mesmo link para todas as salas, então pode ser que eles fechem Tá, daqui a então pouco. sendo assim, obrigado por ter me escutado. O encontro foi maravilhoso, os temas foram muito bons. Então eu vou preencher lá e se eu sumir daqui já sabe, foi o link. Tá bom. Tchau, gente. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, muito obrigado também. Obrigado.